termo do uso de imagem e voz. As sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo, a título gratuito, utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem prévio aviso, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e privacidade do cedente e que tenho ciência que este material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 5 e 6 de novembro do ano de 2020. Então, todos leram o termo. Eu gostaria que cada um dissesse o seu nome todo e dissesse que está de acordo com o termo de autorização, por favor. Bom, eu posso começar? Pode. É Ingrid Ferreira dos Santos e eu autorizo o termo de gravação. Dandara da Silva Pereira e eu autorizo o termo de gravação. Yasmin Oliveira dos Anjos e eu autorizo o termo de gravação. Larissa de Carvalho Silva e eu autorizo o termo de gravação. Lula Cristina de Lima e eu autorizo o termo de gravação. Karina Mário dos Santos Pinto e eu autorizo. Marcos Vinícius Marques Ignacio e eu autorizo o termo de gravação. Isso. Eu sou Alexandre de Carvalho Castro e também autorizo. Eu creio que todos que irão apresentar já se pronunciaram, não há ninguém que não tenha se pronunciado. Então, todos que estão aqui na sessão autorizaram o termo de gravação, de imagem, enfim. Nós vamos ouvir agora a apresentação Entre Ideias e Fatos de Nossas Relações Raciais, Alberto Guerreiro Ramos, através da imprensa. Idelberto Vieira, Dandara da Silva e Larissa. Vocês podem fazer a apresentação. Meu nome é Dandara da Silva Pereira, sou estudante de Psicologia da UF de Rio das Ostras e eu vou apresentar agora um trabalho Entre Ideias e Fatos, de Nossas Relações Raciais, Alberto Guerreiro Ramos, através da imprensa. Ele possui a orientação do professor Idelberto Vieira Martins e tem também a colaboração das alunas Karina Marins, de Santos Pinto, Yasmin de Oliveira dos Anjos e Larissa de Carvalho Silva. Bom, a pesquisa ela se propõe a tratar sobre o debate racial organizado pelo movimento negro dentre as décadas de 1930 a 60. Essa pesquisa, esse trabalho aqui, ele está direcionado ao Guerreiro Ramos. Aqui no slide, vocês conseguem ver um pouco da biografia do autor, que foi um importante sociólogo e político brasileiro. Bom, o objetivo dessa pesquisa é debater, descrever, na verdade, o debate racial difundido da sociedade brasileira a partir do projeto da construção da nova identidade, da construção da nova identidade nacional republicana no período, no início do século XX, onde propiciou
a entrada, né, em cena de determinadas lideranças do movimento organizativo negro. Esse trabalho, né, ele vai também elucidar a trajetória do Alberto Guerreiro Ramos, um sociólogo, que ajudou a revelar a problemática do cenário das relações raciais em nosso país, né, no qual o preconceito ele ainda se propaga de maneira velada. Só fazendo um adendo, essa pesquisa ela ainda está, né, em andamento. Calma aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, porém, eu vou fazer uma breve introdução assim, com relação ao início da pesquisa. Essa pesquisa, esse trabalho, né, que eu estou apresentando, ele está atrelado à pesquisa de desenvolvimento acadêmico da PROES, da UF, que se chama Psicologia, Raça e História, a Sociedade Brasileira Revisitada, assim como o trabalho que vai ser apresentado posteriormente, que é problematizando narrativas a partir do teatro experimental do negro. Por uma questão, né, de similaridade, eu vou apresentar aqui a metodologia da pesquisa e como o próximo trabalho, ele provém também dessa mesma pesquisa. Eu vou detalhar essa pesquisa, as meninas depois elas vão falar só um pouco sobre a metodologia do trabalho. Bom, a ferramenta metodológica utilizada é uma realização de uma pesquisa, né, bibliográfica e documental, no material disponibilizado pela Hemeroteca, né, Biblioteca Nacional, onde foi catalogado, né, e feita a seleção do trabalho pela Hemeroteca Digital. As palavras-chave, no primeiro momento, né, da busca, foram utilizadas para as palavras-chave personalidade, preconceito, psicologia e subjetividade, dentre outros. Só que o jornal, né, de busca foi o jornal Quilombo, que é um jornal porta-voz, né, do teatro experimental do negro, que ele teve a circulação entre os anos de 1948 a 51, e ele era um jornal que visava, né, compreender a forma, né, já que no início, né, da pesquisa, a gente visava compreender a forma como os intelectuais do TEM, eles compreendiam, né, essa problemática racial brasileira da época. Então, a partir desse momento, né, nesse primeiro momento, o jornal que foi utilizado foi o Quilombo, né, para poder fazer a busca. E essas pesquisas, né, das palavras-chave foram uma sugestão do professor Edelberto, porque ele já tinha realizado um trabalho anteriormente intitulado como Outros Personagens Entraram em Cena, o Movimento Negro e a Emergência de uma Política Racializada. E ele, então, fez a sugestão da busca já iniciar, né, essa pesquisa com essas palavras-chave. Porém, não obtivemos um resultado satisfatório, então decidimos expandir a busca e modificamos também as palavras-chave. A palavra-chave passou a ser Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos e Quilombo. E também houve uma modificação na busca, né? Nós passamos a utilizar, né, da imprensa, né, oficial, a utilização do periódico O Jornal. A pesquisa aqui ela está situada e vinculada a analisar os jornais do estado do Rio de Janeiro. Tá? Aí nessa catalogação, ela foi feita do período de 30 a 55. Nesse momento, nós conseguimos alcançar um total de 288 ocorrências, sendo 66 delas relevantes para a produção da pesquisa. Daí, nós decidimos, então, ampliar mais, né, a nossa busca e permanecemos, né, com as mesmas palavras-chave, que é Abdias, Guerreiro Ramos e Quilombo, e aumentamos o número de jornais a serem procurados nessas palavras.
Então, além do jornal, incluiu-se o Diário de Notícias, Jornal do Brasil, à noite e à noite. O processo também, no período, né, na verdade, de busca, ele também se expandiu. Ele passou a ser agora de 30 à década de 60. Com isso, nós conseguimos, né, obter um maior resultado, por um total de 997 ocorrências ao todo, assim, no geral, o que possibilitou, né, com que nós reuníssemos um conteúdo para a apresentação desse trabalho sobre o Guerreiro Ramos e o trabalho que virá posterior, que é sobre o Teatro Experimental do Negro. Né, agora eu vou apresentar sobre os resultados, né, alguns, né, dos resultados apresentados nessa pesquisa sobre o Guerreiro Ramos. Bom, o enfoque, né, da nossa pesquisa está muito relacionado, né, a partir da coleta, né, a coleta e da seleção desse material, nós conseguimos articular uma discussão das questões recentes, né, do processo políticos, raciais e sociais da época. O Guerreiro Ramos, ele levanta, né, uma crítica à sociologia e à antropologia da época, pois ele se baseia, porque essa sociologia, né, de acordo com ele, ela se baseia numa formação na qual a teoria ela acaba se desencontrando, né, acaba estando desencontrada da prática. Ele aponta que há uma desatualização desses intelectuais, né, do ponto que a teoria e a prática e a vivência, né, do círculo intelectual, ela está completamente desatualizada. E tudo isso é por conta da forma como eles fazem essa sociologia, né, que eles fazem uma adoção mecânica de ideias, né, importadas dos Estados Unidos e da Europa, tornando-se muitas vezes até insensíveis à realidade, né, cultural do país, a realidade cultural brasileira, né, acaba se fechando nisso, para observar nessas objetividades do país, da sua cultura. Nesse cenário, quando o profissional ele se defronta, né, quando ele está implicado nessa sociologia, quando o profissional ele se defronta com uma problemática, né, no seu problema, né, no seu ambiente, a reação que ele tem é a partir de uma receita. Ele tenta transplantar de forma literal esses conceitos e atitudes, né, de cientistas norte-americanos e europeus, deduzindo que eles vão se encaixar em qualquer contexto. Aí ele acaba denominando ele denomina, né, na verdade, sociologia, que ele identifica enquanto uma sociologia consular, né, uma sociologia enlatada, porque ela se dá, né, como se fosse uma verdadeira conserva cultural. Com isso, essa sociologia ela vai produzir uma problemática que ele identifica que é o problema nacional, né, que é um problema do negro e do indígena. O Guerreiro Ramos, né, além de fazer essa crítica à sociologia, ele vai pensar também elaborar uma postura muito crítica das ciências sociais, na qual ele se apoia numa praxe, né, de uma sociologia autêntica. Que aí, em contraponto, né, dessa sociologia consular, ele traz, né, essa sociologia que ele denomina como sociologia dinâmica ou sociologia, né, autêntica, sociologia em ação, sociologia, né, mangas de camisa, que é uma sociologia completamente implicada com a sua realidade. Porém, é importante entender que ele não nega, né, não nega nem exclui as produções sociológicas universais. Porém, ele sinaliza, né, porque é necessário que se façam uso dela, porém de uma maneira crítica, né, para que elas sirvam de um instrumento, né, de autoconhecimento e autodeterminação das estruturas nacionais e regionais. Porque ele acredita que a sociologia ela tem uma forma e um propósito de salvar e de reconstruir socialmente o local em qual ela está implicada. Com isso, né, nessa produção dessa sociologia consular, né, sociologia enlatada, na produção desse problema, né, que ele identifica enquanto um problema que essa sociologia, né, coloca enquanto um problema do negro,
ele vai inverter esse olhar, né, essa problemática que é colocada por essa sociologia. Ele vai fazer uma inversão. Ao invés dele se colocar para estudar essa problemática do negro na sociedade, ele inverte essa situação e vai estudar o porquê que esses sociólogos, né, esses intelectuais da época, veem o negro enquanto um problema da sociedade. Né? Ele deixa, então, de investigar as relações raciais no Brasil, no signo negro, para poder investigar o que faria que os sociólogos o vissem, né, enquanto um problema a ser solucionado, a ser tratado, né, no país, visto que o negro, né, no entendimento do Guerreiro Ramos, é povo brasileiro, né, o negro faz parte da nacionalidade brasileira, ele já está extremamente aculturado e assimilado na cultura, não tendo nada que o diferencie, né, da população, do restante da população. Aí ele vai, então, trazer nesse conceito, desenvolver, na verdade, essa ideia de uma patologia social do branco brasileiro, né, que ele coloca entre aspas, que é um fenômeno psicopatológico que provoca um não reconhecimento do processo da miscigenação racial no Brasil e os efeitos, né, discriminatórios, porque ele identifica que essa problemática é colocada em cima, né, ao longo, né, do desenvolvimento do seu pensamento, pelo fato dessa pessoa, dessa população ter a pele escura, e a sociedade, ela visa, né, ela tem sim um ideal de uma brancura, né? Então, esses sociólogos, eles também, dentro, né, desse pensamento, eles visam também eles estão inseridos, né, nesse contexto, visam também esse ideal dessa brancura, né? Bom, como eu mencionei, né, no início, essa pesquisa ela ainda está em desenvolvimento. Então, tipo, os resultados que nós conseguimos, né, trazer até agora, que é o quão, né, importante que é o debate, né, levantado pelo Guerreiro Ramos, né, e o como que a imprensa, né, ela teve um papel muito importante na circulação até mesmo dessa temática racial, né, no início do século passado. E o quanto que esse debate do Guerreiro Ramos, ele até muitas vezes é atual, né? Tem uma discussão, de certa forma, um tanto que atual. E, enfim, é isso. E eu finalizo aqui a minha apresentação. E só informando também que essas referências, né, bibliográficas que estão colocadas nos slides fazem parte também tanto das leituras, né, utilizadas para pesquisa, quanto da pesquisa que nós fizemos através da hemeroteca digital. Ok, E eu Dandara. agradeço a todos pela atenção e encerro aqui minha fala. Nós é que agradecemos, obrigado aí pela sua participação. O debate, as perguntas, irá ocorrer no final. O debate vai ficar reservado para o momento final. Nós vamos ter agora a apresentação problematizando os narrativos a partir do Teatro Experimental do Negro, do professor Hilde, da Karina e da Yasmin. Vocês podem fazer o uso da palavra agora. Alexandre, posso fazer uma consulta breve a você? Pois não, claro. Não, porque na hora que você estava lendo as autorizações, eu esqueci de dar também a autorização de que eu poderia participar do debate, minha imagem não seria um problema ali. Então... Tá certo. Então está registrado já a sua autorização para uso da sua voz e imagem a partir de já. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Yasmin, sou graduanda de Psicologia da UF de Rio das Ostras. Vou apresentar o trabalho Problematizando Narrativas a partir do Teatro Experimental do Negro, com a participação de Karina Marins, Dandara da Silva, Larissa de Carvalho e orientação do professor Hildeberto. O atual
se originou do projeto de pesquisa Psicologia, Raça e História, a Sociedade Brasileira Revisitada, assim como o trabalho anterior, e vem sendo desenvolvido dentro de um projeto de desenvolvimento acadêmico da UF. O objetivo dessa pesquisa é tratar da discussão do movimento negro, particularmente do Rio de Janeiro, no período dos anos 30 a 60, a partir do Teatro Experimental do Negro, organizado por Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos. O objetivo principal do trabalho é identificar a forma como os movimentos se organizavam e também nas reivindicações que, além de possibilitar a compreensão do papel na disseminação de ideias sobre o papel do negro na sociedade brasileira durante as décadas de 1930 a 1960. Uma breve contextualização sobre o Teatro Experimental do Negro, referenciado aqui algumas vezes como TEM. Foi um movimento fundado por Abdias Nascimento, que nasceu no início dos anos 10 em Franca, São Paulo, e graduou em Economia, além de ser escritor e ativista. O TEM foi fundado em outubro de 1944, no Rio de Janeiro. Possuía como principal objetivo a luta contra a marginalização do negro brasileiro, o resgate da cultura negro-africana, valorizando, assim, o protagonismo do negro brasileiro. Mesmo sendo intitulado de teatro, o movimento não se restringia a isso. O TEM promoveu alfabetização, profissionalização, concursos de beleza, entre outros projetos, além do Museu Nacional do Negro e o Instituto Nacional do Negro. Todos em prol da instrução dos homens de cor e formulação de uma elite inteligência negra. Vale destacar ainda o rompimento proposto pelo Teatro Experimental do Negro com os movimentos anteriores. No texto O Espírito e Fisionomia do Teatro Experimental do Negro, Nascimento justifica tais renúncias com o fato dos movimentos em pauta tratarem a questão racial como objetivo fim e não como meio, o que discordava da maneira como o TEM pensava. O movimento de Abdias realizou feitos antes impensáveis para um movimento maioritariamente formado pela população de cor, como autorização de uso da sala principal do Teatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro, para a estreia de sua primeira peça. Porém, apesar do grande reconhecimento que o movimento de Abdias alcançou, este não esteve imune a críticas e ataques de outros intelectuais da época, os quais o acusavam de promover um suposto racismo às avessas, uma vez que as ações e propostas que o movimento trazia tinham por finalidade instruir o negro a se desenvolver dentro de um modelo ideal criado pelo imaginário branco da época, o que, de muitas formas, acabou por reforçar o mito da democracia racial e trazer à luz uma necessidade de adestramento dessa população pré-lógica. Um dos principais críticos do Teatro Experimental do Negro foi Costa Pinto, o qual, na ocasião de um convite da Unesco para falar sobre questão racial no Brasil, ficou encarregado de estudar a área do Rio de Janeiro, coletando dados e feitos para articular um trabalho posterior. O seu livro, publicado nessa ocasião, O Negro no Rio de Janeiro, tece algumas críticas ao trabalho que vinha sendo realizado pelo TEM, e, em muitos momentos, desconsidera sua importância ou contribuição no cenário que estava tratando. Tal livro é definido por Guerreiro Ramos como um documento de mistificação e chantagem, que comprova a falta de escrúpulos morais e competência do autor, motivo pelo qual ele passa a cobrar da Unesco repulsa pelo material produzido. Atualmente, é notório
as discussões de Costa Pinto e Guerreiro Ramos, pelo racialismo presente no discurso dominante da atualidade, uma vez que a renúncia da transformação ampla e profunda submeteu-se aos interesses. Sendo assim, a relevância da nossa pesquisa se dá uma vez que a disputa de narrativas entre o movimento negro, a sociedade e a imprensa oficial demonstra o quão era importante o debate racial no Brasil da época. A imprensa negra foi um documento de jornais. A imprensa negra foi um conjunto de jornais publicado e elaborados por negros, e teve um papel fundamental nesse momento histórico, retratando as discussões presentes na época sobre os problemas raciais. Nosso intuito foi levantar os dados que possibilitem um maior entendimento sobre essas disputas, irão traçar e consolidar uma visão sobre a questão racial, capaz até mesmo de sustentar uma ideia de democracia racial em nosso país. Ao longo deste trabalho, recolhemos 997 ocorrências gerais nos jornais que consultamos na Hemeroteca Nacional. E após análise de conteúdo, constatamos que 71 eram diretamente referentes ao TEM, das quais 6 foram utilizadas como ocorrências principais para a continuação do trabalho, e 6 como ocorrências de apoio, além da bibliografia complementar. Com a observação e aprofundamento desse material, foi possível considerarmos a problematização para além da produzida entre Costa Pinto e Guerreiro Ramos, como também a do TEM com outros movimentos. Durante a pesquisa, também foi notória uma evolução nos pensamentos de Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento, onde se é possível observar uma nova noção crítica e contrária ao que era até então proposto sobre a ideia do negro no Brasil. O marco na mudança de pensamento de Guerreiro Ramos ocorre após o rompimento do TEM com intelectuais acadêmicos, enquanto a de Abdias é notada em 1964, após a assimilação do movimento negro da tese de Florestan Fernandes sobre a integração do negro na sociedade de classe. E, diante disso tudo, de todo o mapeamento nos jornais e levantamento bibliográfico, o nosso próximo passo é a construção de um artigo. E, com isso, eu finalizo minha fala. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Yasmin, pela sua palavra. Mande um abraço meu aí para o professor Hilde, o seu orientador, que é um grande amigo. Nós vamos, como já disse anteriormente, deixar o debate e as perguntas para o final. Nós temos agora mais uma apresentação, que é a apresentação cujo título é Frantz Fanon e Psicoterapia Institucional. Quem irá apresentar é o Marcos Vinícius Inácio. Pode fazer uso da palavra, Marcos. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela acolhida nesse evento. Vocês me escutam bem? Sim, estou ouvindo bem. Ótimo. Então, eu sou Marcos Vinícius, né? Acho que é importante falar um pouco dos atravessamentos institucionais que eu tenho, né? Eu sou doutorando na UFRJ, eu sou orientado pelo professor Francisco Teixeira Portugal, né? E esse trabalho ele vem de um recorte de uma pesquisa de doutorado, onde eu trabalho especificamente o pensamento de Frantz Fanon, né? Compreendo elementos do pensamento de Frantz Fanon para se pensar uma psicologia da libertação, né? Mas no que diz respeito a esse trabalho, ele vai mais no enfoque, tratando mais da questão da contribuição do Frantz Fanon, né, para a questão da psicoterapia institucional, né, que é algo também pouco ainda explorado
principalmente no contexto brasileiro. Enfim, o objetivo geral desse trabalho, na verdade, né, que é um recorte de uma pesquisa maior, foi tratar justamente da trajetória de Frantz Fanon no campo da psicoterapia institucional, né, que no período dele era nomeada de socioterapia. E também na própria posterior crítica que ele vai ter em relação à psicoterapia institucional, né, lidando com o contexto colonial, ou seja, contexto norte-africano especificamente. A metodologia ela se deu basicamente a partir de revisão bibliográfica com os textos, né, psiquiátricos do Frantz Fanon, né, em diferentes momentos da obra dele. Então, primeiramente, acho que é importante a gente poder situar um pouco o que seria esse campo da psicoterapia institucional, de modo geral, né? A gente tem figuras como Tosquelles, Horry, Guattari e o próprio Fanon. Como eu disse, eu acho que a contribuição dele com relação à psicoterapia institucional ainda é pouco explorada no nosso contexto, né? Então, ele vai desenvolver também essa prática da socioterapia, que seria depois nomeada em psicoterapia institucional, o Frantz Fanon. E aí, pensando as premissas do que seria a psicoterapia institucional, né? E aí eu recorro a uma fala, né, do próprio Tosquelles, que foi o fundador desse movimento da psicoterapia institucional, né, relembrando o Frantz Fanon. Ele traz para a gente justamente algumas premissas, né, ou seja, que seria essa prática psiquiátrica voltada especialmente para a complexidade das diferenças, né, e diferenças que muitas vezes elas são mantidas, né, e às vezes reforçadas também tragicamente, né, justamente ele vai lidar com aquilo que unia os homens, né, isso no ambiente institucional, né, que buscavam ali estarem cuidando uns dos outros, né, então basicamente é um campo aí voltado para a prática da diferença e desse cuidado coletivo no contexto institucional. Um ponto que é importante a gente colocar como diferenciais, né, na formação do Fanon, como todos sabem, ele é um teórico que nasce na Martinica, né, território de colônia francesa, enfim, tem toda essa temática da questão racial na sua história, da questão anticolonial na sua história. Entretanto, ele vai se formar justamente na França, em Lyon, né? E a sua formação em medicina, ela é uma medicina extremamente dura, né? Mais voltada para questões diagnósticas, questões orgânicas, né? E lá mesmo ele também vai fazer uma especialização em psiquiatria. Isso entre 49 e 51, né? Ele vai estar finalizando a formação em psiquiatria em Lyon. Entretanto, a despeito dessa formação mais dura, né? O Fanon é um teórico muito eclético, ele vai ter influências de diversos campos de saberes, assim, que vão trazer justamente um conjunto de uma obra clínico-política muito rica, né? Ele tem influência do movimento da negritude, a gente pode destacar o próprio Aimé Césaire, né, como um teórico que vai orientar suas práticas, Sartre com a questão do existencialismo e toda a discussão também racial, né? Lacan, do ponto de vista da psiquiatria e da psicanálise, Henriet também com a psiquiatria e a psicanálise, o próprio Tosquelles, que é o fundador da psicoterapia institucional, né, desse movimento, um dos pioneiros nessa prática, e Marx, ou seja, ele tem uma formação muito diversa, né, a despeito da formação mais dura na universidade, né. Ele tem um diálogo importante com poesia, enfim, né, o campo político, né. Esse é o sujeito Fanon, né. Não à toa, assim, só situando a questão da própria Universidade de Lyon, e o Pele Negra, Máscaras Brancas seria o trabalho de conclusão de curso dele, né, em 51. Entretanto, o trabalho ele não foi aceito justamente por não corresponder aos enfoques, aos modos necessários daquela ciência dura, né, que era observada em Lyon, né. Tanto que ele traz recursos, né, muito com relação à poesia, uma poética política, análise, né, nessa obra tão importante que basicamente diz de um vivido desse teórico, né, de um teórico que produz a partir também da sua experiência, né, criticando um pouco essa noção de objetividade e neutralidade no campo das ciências psicológicas, psiquiátricas, né. Como resposta a essa negativa, ele formula um trabalho às pressas sobre um caso de ataxia, e seria nesse trabalho um pouco mais
um trabalho mais duro, né, orgânico, né, de uma psiquiatria orgânica, neuropsiquiatria. Entretanto, ainda nesse trabalho, ele vai fazer usos também muito do aspecto social desse sujeito que tem uma questão neurológica, né? Ou seja, o pensamento psiquiátrico dele, né, todo esse cuidado dele, já estava ali presente, né? Não à toa, ele tem esse primeiro artigo dele, né, Síndrome do Norte Africano, que tem elementos importantes para a gente compreender qual seria o olhar do Frantz Fanon para a psiquiatria, para a prática da medicina, né? Nesse artigo mesmo, ele critica toda a posição racista, né, do caso da medicina francesa, no encontro com pacientes norte-africanos, né? De como esse encontro ele pode ser extremamente traumático e produzindo uma doença que vem a partir, obviamente, de um referencial a priori desses médicos europeus, desses psiquiatras europeus. Então, isso é só para a gente poder situar um pouco de como a formação do Fanon ela se dá, né? E principalmente por essa crítica com relação ao racismo, ele é anticolonialista, né? Ele critica muito os usos da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, ou seja, essas máscaras brancas desses saberes, né? E os usos de violência, né? E de dominação que esses saberes eles foram colocados principalmente nos contextos coloniais. Já avançando um pouco, né, sobre o encontro com a psicoterapia institucional, né? O Fanon ele vai ser apresentado ao François Tosquelles, né? Esse encontro ele vai se dar na França, em Saint-Lambin, que era um contexto mais experimental, né, de criação, de invenção da própria psicoterapia institucional, e como nós já trouxemos, né, diversos teóricos aí conhecidos, né, passaram por esse grande experimento, né. E é importante destacar que esse encontro com o Tosquelles, ele vem muito marcado pela própria presença do corpo de Fanon, né, da sua pele, né, essa pele que gerava contraste em relação aos todos os outros psiquiatras, né, os médicos, os profissionais, o corpo clínico daquela instituição. Não à toa, num primeiro encontro, François Tosquelles e Fanon eles vão discutir justamente sobre os impactos, né, de como nas relações cotidianas nós utilizamos máscaras, né, diante das relações mais banais. E ainda assim, traz também muito do próprio Fanon preocupado com a dinâmica racial, ou seja, ele denunciando o próprio racismo que ele sofria ao acompanhar, por exemplo, a mulher dele numa rua em Lyon, né? Então é nesse contexto que se dá o encontro de Fanon com a psicoterapia institucional, né? Basicamente no contexto em que ela era chamada de socioterapia. Quando a gente analisa os trabalhos, né, de Frantz Fanon em Saint-Lambin, a gente vai identificar algumas práticas, né? Organoterapias, por exemplo, eletrochoques, a questão de fármacos também, a psicoterapia institucional em si, práticas mais coletivas, enfim, ele tem um ecletismo muito grande, também tem uma referência também à psicanálise, né? E principalmente as relações da instituição com a comunidade, né? Isso o próprio Tosquelles, ao relembrar a prática de Fanon em Saint-Lambin, vai trazer que muito mais do que o Fanon desenvolveu no campo da instituição, né, o que definiria a psicoterapia institucional seria as ações de Fanon junto à comunidade externa, né, à instituição psiquiátrica. Então, o que a gente observa, não há uma negação nesse sentido da especificidade da doença mental, né? Eles vão investir, inclusive, em terapias, né, farmacoterapias, mas não no sentido delas serem um fim, né, em si mesmo, mas com possibilidade de catalisar a própria psicoterapia institucional desses sujeitos, né? E aí enfatizando a necessidade de criação, né, de inventividade dentro desse contexto. Um segundo momento da obra de Fanon vai ser justamente a tentativa de implementação da psicoterapia institucional no norte da África, na Argélia, né? Especificamente Blida Joinville, que era um grande manicômio, né? E ele ficou lá entre 53
57. Né? E vale lembrar que a Argélia é colônia francesa, um contexto muito grande, grave de desumanização. Lá o Fanon vai encontrar um quadro da instituição muito apático, né, de muitos internos, né, um tratamento de base manicomial. Entretanto, ele não deixa de lado essa tarefa, né, ele começa a implementar uma série de estratégias, né, com relação à psicoterapia institucional. Ele vai colocar jornais, clubes, ações culturais, vai trazer uma biblioteca com materiais, por exemplo, tratando de psicanálise, enfim, de diversas outras teorias, né? Vai focar basicamente também na formação do quadro clínico, né? No treinamento das enfermeiras, por exemplo. Só que nessa prática ele vai identificar os limites da socioterapia, ou seja, os limites dessa psicoterapia institucional quando ela vem marcada por valores europeus, né? Não à toa, a gente vai observar em Blida a separação em alas de homens muçulmanos entre nativos e europeus, né? E ele vai identificar que, durante essa implementação dessa prática, ele vai observar que ela foi bem sucedida com as mulheres europeias. Entretanto, quando observa com os homens, uma série de obstáculos são colocados, né? Como a própria linguagem, a cultura, a noção de família. E o Fanon ele vai tentar justamente reverter essa situação, incluindo mais as questões culturais, né, compreendendo toda a dinâmica social, cultural dos muçulmanos. Né? Então, a despeito dessa tentativa, que teve, em parte, foi bem sucedida, né, com a continuação das guerras, das disputas na Argélia, né, principalmente no contexto de libertação da dominação francesa, o próprio Fanon vai fazer uma carta endereçada em 56 a um ministro, né, e nela ele vai denunciar o projeto nacional de alienação, ou seja, ele vai identificar que ali naquela sociedade havia um grande projeto que tornava os seus nativos eternos estrangeiros na Terra, né, em um processo de extrema desumanização, ou seja, uma desumanização sistemática. Então, para ele, a instituição ela deveria privilegiar a humanização. Né? Fanon chega no seu limite da sua prática, no contexto de Blida, né, e pede a sua demissão. E ali ele vai trazer algumas críticas importantes. Por exemplo, a necessidade de desalienação da psiquiatria, e toda essa discussão racista, né, os usos dela na produção de manicomização, né? Ele vai trazer também a necessidade de desalienação da própria nação. Agora, isso de modo algum significa que ele estivesse excluindo o aspecto real do sofrimento psíquico, no sentido enquanto uma patologia, uma doença. Né? Não se trata disso. E também não se trata também de negar a instituição psiquiátrica nesse primeiro momento. E pedido a demissão é o que a gente pode falar, talvez, do último momento dele com relação à psicoterapia institucional. Ele vai para a Tunísia, né, e vai no hospital Dia Charles de Gaulle. Ele vai implementar o Hospital Dia, ou seja, um modo de cuidado em saúde mental, em psiquiatria, né, voltado mais para a internação diurna, né, ou seja, a internação é muito mais limitada e vai ter um enfoque principal o tratamento desse sujeito no seu cotidiano, na sociedade. E aí ele vai identificar os limites dessa prática também, né, com relação à psicoterapia institucional. Né? Ele vai falar dos limites de uma prática institucional que seja limitada só ao ambiente psiquiátrico, né, hospitalar, né, vai identificar necessidades diferentes de respostas para essa dimensão, né, ou seja, vai considerar, por exemplo, a questão de doenças mais degenerativas, ele não vai deixar de lado, por exemplo, a questão do manicômio como resposta, né? Mas com relação a psicoses, quadros mais agudos, ele vai até identificar a necessidade, por exemplo, de internação, mas não no modelo manicomial. Ou seja, o privilégio para ele de prática vai ser dessa modalidade de cuidado na sociedade. Então, nessa perspectiva, a sociedade ela vai aparecer tanto como o local do conflito do sujeito que tem sofrimento psíquico,
E aí, independente da origem desse sofrimento, né, se é orgânica, se é sociogênica, né, e a sua relação com a sociedade. É necessário trabalhar isso. Não, então, a socioterapia ela deveria se dar nesse contexto. Ou seja, a sociedade é onde pode haver, que surge o conflito, mas também há a possibilidade de cura, né? Por fim, o pensamento do Fanon, né, se relaciona com uma clínica política, né? Nesse período que ele estava no hospital psiquiátrico na Tunísia, ele não deixou de prestar, inclusive, ações, assistências médicas nas fronteiras, né? Principalmente no contexto da libertação da Argélia, ali na fronteira de Tunísia e Argélia, né? Ele esteve com a Força Nacional de Libertação. E aí ele também vai identificar, não é de forma romântica, mas considerando que tanto a colonização ela produz sofrimento psíquico, tanto para o opressor quanto o oprimido, mas também o desafio, o enfrentamento no projeto de libertação, ele também deixa marcas subjetivas, tanto no opressor quanto no oprimido, né? De um modo geral, a clínica do Fanon ela é muito rica, né? Não dá para dissociar o Fanon poeta, o Fanon psiquiatra, o Fanon político, né? O Fanon que dialoga com diversas teorias aí, né? Porque a prática dele vem muito atravessado por esse posicionamento, né? Que é justamente a aposta no projeto de um novo homem, né? De um novo mundo. Então, que ele traz. Ingrid, eu creio que travou a fala do Marcos, não é isso? Para mim aqui travou também. Então, nós temos a orientação de aguardar um pouco. Uhum. Se ele não conseguir retornar, a gente vai prosseguir. Se bem que ele mesmo disse que já estava terminando, enfim. Então, peço a paciência dos demais, eu vou guardar o período que a direção solicitou que fosse aguardado nesses casos. E, enfim, depois ele pode voltar. Eu acho que ele saiu, não é isso? Agora para mim apareceu que ele saiu, sim. Deve ter caído a conexão, né? Eu vou proceder da seguinte maneira, assim, que é difícil saber o que vai ocorrer. Eu vou passar a palavra para a Urla, que vai ser a última a falar, e a gente tem um debate depois, e o Marcos pode dar enfim, a conclusão. Ele mesmo disse que já estava terminando. Eu vou passar para o próximo tema, A Mulher Negra Invisível, Virgínia Bicudo, Ula Cristina de Lima, Alexandre de Carvalho Castro, Isabel Cristina dos Santos. Quem irá apresentar é a Ula. Ula, você pode fazer uso da palavra nesse instante. Tá bom, estão me ouvindo? Sim. Tá. Ula, só uma informação, se o Marcos voltar, eu vou informar a ele o procedimento que eu adotei, tá? Beleza, mas você pode falar livremente. Tá. Boa tarde, gente. Meu nome é Ula. Eu faço mestrado, sou mestranda lá do Cefet, né, mestrado em Relações Étnico-Raciais. Sou orientada pelo professor Alexandre Castro, está coordenando aqui essa sessão. Eu vou apresentar o resumo do meu trabalho que está em andamento, que é sobre a Virgínia Bicudo, intitulado Virgínia Bicudo, a Mulher Negra Invisível. O que motivou essa pesquisa, né, o que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa, na verdade, foi a elaboração de um verbete, né, sobre a Virgínia Bicudo para uma enciclopédia latino-americana. Na elaboração, né, desse verbete, a gente começou a pesquisar as obras, né, de Virgínia Bicudo e a trajetória dela, né, no Brasil. Né. E aí a gente se deu conta, né, do quanto que a Virgínia Bicudo ela sofreu um apagamento muito estratégico do contexto racista brasileiro, que é uma prática que acontece até hoje. Né? E ela sofre um apagamento por duas vias, né? Tanto da negritude dela, né? Por um lado,
quanto também das suas obras, tanto as obras relacionadas às questões raciais, quanto as obras assim, voltadas para a psicanálise, todo o trabalho dela, né? A gente percebe que houve esse apagamento, né? Essa invisibilização. Então, o objetivo, né, da nossa pesquisa é analisar essa invisibilização no campo da história da psicologia, a partir de uma metodologia pautada na análise do discurso. Invisibilização essa que se dá também no campo das ciências sociais como um todo, né? Se a gente for pensar que o que a Virginia Bicudo produziu, né, o que tem dela de estudo, né, o que ela fez é muito importante não somente para o campo da história da psicologia, mas aqui a gente deu esse direcionamento. Né? Pensando nessa questão do apagamento, né, da Virginia Bicudo, a gente começa a perceber o apagamento dela muito antes de se pensar quando ela já estava inserida numa trajetória profissional. Né? A gente observa esse apagamento, né, na própria ascendência da Virginia Bicudo, né? E o que eu quero dizer com isso está relacionado ao próprio sobrenome que ela carrega. Poderia ser o prenome também, né? O próprio nome Virginia, né, que a gente entende que não é um nome de origem africana, mas ela, né, ela é filha de preto com branca, né? A mãe dela era italiana. Algumas coisas eu não vou falar aqui, porque já teve o trabalho anterior que o Arthur apresentou, né? Já falou algumas coisas que eu acho que sobre a Virginia Bicudo, né? Que não vai ter necessidade de eu repetir, mas algumas coisas eu vou acabar repetindo porque não tem como não repetir. Tá? Então, como eu estava dizendo, né? Esse apagamento, né? A gente começou a perceber a partir da própria ascendência dela, porque ela traz esse nome Bicudo, né? Que é o nome que ela herda do pai dela e que nos remete a né, pensando numa relação dialógica, né, vai nos remeter ao contexto escravagista e pós-escravagista do Brasil, em que os senhores de escravos, eles davam seu nome, né, para as pessoas negras escravizadas, né, e no contexto do pós-abolição, eles apadrinhavam, que foi o que aconteceu com o pai da Virginia Bicudo, que o nome dele era Teófilo Bicudo. Ele foi apadrinhado e herdou esse nome do Bento Bicudo. Então, assim, esse nome, né, da Virginia, né, o nome dela toda é Virginia Leone Bicudo, vai do GMT, uma fazenda de café desse cara, né, que era chamado, esse senhor, né, de escravo, que era chamado Bento Bicudo, e já traz todo um passado relacionado a um contexto de escravidão, de racismo, etc. Além disso, né, a gente observa, né, um apagamento sistemático no decorrer da vida dela. Né? E esse apagamento, como eu falei no início, ele se dá tanto por essa via, né, dos trabalhos dela, assim, que foram e são pouco divulgados, né, como também do seu próprio embranquecimento. E aqui eu não estou nem falando de se ela se embranquecia, assim, não estou entrando nessa, a gente não está entrando nessa discussão. Né? A gente está se referindo ao quanto que a Virginia Bicudo foi embranquecida, né? E provavelmente isso está relacionado, né, a pessoa que ela foi, né, a relevância que ela teve na sociedade brasileira, porque a gente vê que isso acontece com várias outras pessoas negras, né, que ou têm as suas obras invisibilizadas ou a negritude invisibilizada. Né? Então, a gente às vezes não sabe, né, que determinados estudos que foram importantíssimos para a história do Brasil são resultados de pesquisas de pessoas negras, né? Tiveram como autores pessoas negras. E no caso da Virginia Bicudo, né, o que a gente vem observando, o que a gente pôde observar, é que ela sofreu esse apagamento por essas duas vias. Ela teve uma trajetória profissional riquíssima, né? Ela foi
educadora sanitária, ela foi visitadora psiquiátrica, psicologista, porque não existia ainda na época a profissão, né, de psicólogo. Ela foi psicanalista, ela foi colunista de jornal, ela foi radialista, né, porque ela tinha um programa de rádio, como o Arthur colocou aí na apresentação dele, né, e foi professora universitária. Ela tem um pioneirismo, né, que a gente não pode ignorar, né, em diversas esferas, né, a gente não pode deixar de falar, né, que a primeira tese sobre relações raciais no Brasil, né, foi defendida, né, foi desenvolvida por ela, e assim, é claro que existia discussão sobre isso, né, poderia existir fora do contexto acadêmico. Só que a gente sabe que o contexto acadêmico ele é extremamente racista, naquela época era mais ainda. E ela, uma mulher negra, ela defendeu uma tese, né, que é estudo das relações raciais, estudo das atitudes raciais, desculpa, de pretos e mulatos em São Paulo, que contrariava a pesquisa de doutorado do próprio orientador dela, que era o Donald Pearson, né? Demonstrando que, mesmo havendo ascensão social, o preconceito de cor, ou seja, o preconceito racial, ele continuava a existir, né? Então, uma coisa assim que é importante, não só o fato dela ter conseguido, né, defender essa tese que contrariava a tese do seu próprio orientador, ela, mulher negra de origem, né, que vem de uma origem humilde, né, que tem um passado um passado marcado pela escravidão na família, ela consegue, né, a partir da sua pesquisa, né, contrapor aquilo que tinha sido comprovado pela pesquisa do orientador dela, que é o Donald Pearson, que eu esqueci o título da pesquisa dele, mas acho que negros e brancos na Bahia, ele fez a pesquisa dele na Bahia. E, para além disso, uma coisa que é importante é que isso foi em 1945, né, que ela defende a tese dela, e ela, nesse momento, ela quebra a ideia, né, ela quebra a tese sobre a existência de democracia racial no Brasil. Se a gente for pensar isso no contexto de 1945, né, sendo ela uma mulher negra, né, falando já sobre isso, né, é muito curioso. Não é curioso nada, né, porque a gente já entende por que isso acontece, né? Justamente que era aquele período que se falava muito, né, de uma apelação, né, muito grande pela questão, né, de uma identidade nacional, né, continuava, né, era importante para o Brasil manter, né, a ideia de democracia racial. Então, provavelmente por isso, por uma série de outras questões, a gente tem aí esse ocultamento aí, né, esse apagamento das obras da Virginia Bicudo. Além disso, né, um fato importante que, se eu não me engano, foi a Janaína Damasceno, que é uma das pessoas que a gente utilizou como bibliografia, né, ela estuda a Virginia Bicudo, ela tem uma tese de doutorado sobre a Virginia Bicudo e, se eu não me engano, ela escreveu um livro também. Né, ela, se eu não me engano, foi ela, né, que falou que quando ela foi, né, no decorrer da pesquisa dela, né, ela foi na USP para poder encontrar a dissertação, né, de mestrado, porque a dissertação da Virginia Bicudo, ela só se transformou em livro no ano de 2010, então, tipo, 65 anos depois dela ter publicado, é que isso teve mais divulgação, né? E a Janaína, ela conta, né, eu acho que foi ela, a gente não tem certeza, mas tenho quase certeza, que a tese dela de mestrado, a dissertação de mestrado, estava tipo na biblioteca, né, mofada, né, bastante prejudicada. Isso fala muito sobre como que determinadas pesquisas recebem determinado tratamento. E a gente está falando de uma mulher que foi, de uma pesquisadora que foi muito importante, né, que foi muito, mais à frente eu vou falar, né, ela foi uma pessoa influente aqui, foi uma pessoa influente no exterior, né, ela atendeu, né, quando ela estava fazendo atendimento psicanalítico, ela atendeu pessoas
super influentes. Quem conta são as pessoas que também pesquisam ela nesse contato com uma sobrinha dela que ainda era viva até um tempo atrás, né? Então, e a Virginia Bicudo, ela conseguiu ascender, né, financeiramente a partir da psicanálise, dessa trajetória profissional dela, né? E mesmo assim, né, ela tem o trabalho dela, né, guardado dessa maneira, né? E isso também fala muito sobre como o que ela mesma comprovou na pesquisa dela, né? Que independente da ascensão social, o racismo ele permanece atravessando as pessoas negras e essas consequências do racismo. Um outro elemento, né, que a gente trouxe, que a gente achou importante trazer para a apresentação, foi sobre a participação dela no projeto Unesco, né, e que também fala muito sobre essa questão desse apagamento, né. O projeto Unesco foi eu acho que o Arthur também falou, alguém acredito que tenha falado, ou então sou eu que já estou com isso na cabeça. O projeto Unesco ele foi um projeto desenvolvido aqui no Brasil, né, pela Unesco, o próprio nome, e no mundo se entendia que o Brasil era o país da harmonia racial, né? Então, num contexto de nazismo, né, não foi num contexto de sensibilização com as questões raciais, né? Isso se deu no contexto, né, de nazismo, em que tinha essas questões, a questão racial não do preto, né, mas de outras origens, elas estavam aí em voga, né, no mundo, e a Unesco entende que o Brasil, como país da harmonia racial, deveria servir de exemplo, né? O que está acontecendo nesse lugar, né? E aí eles decidem fazer uma pesquisa aqui no Brasil para entender como é que se dava essa harmonia interracial, né? E a Virginia Bicudo, ela foi chamada a partir de uma pessoa, né, que pediu, enfim, por conta dessa própria trajetória dela, né? Ela foi chamada para fazer parte desse projeto, né? E ela tinha um estudo, né? Ela também estudava a questão do racismo na infância, né? E foi com esse estudo que ela participou do projeto Unesco, né? Sendo que nesse estudo ela estudava as atitudes de aceitação ou rejeição dos alunos negros por parte dos colegas brancos, né? O Arthur falou um pouco sobre isso. E ela tira ali as conclusões dela, que também falam exatamente o contrário daquele pensamento predominante na época, de que existia, do que o próprio projeto Unesco esperava, né, de que existia uma harmonia racial no Brasil, né. A pesquisa, tiveram várias outras pesquisas, né, de cunho racial nesse projeto, e teve uma primeira publicação, que foi no ano de 1955, e o estudo, a pesquisa da Virginia Bicudo, ela foi publicada como apêndice, né, como protocolo de pesquisa, não foi publicada como uma pesquisa, né? Esse é o primeiro elemento. E na segunda publicação, que foi no ano de 1959, quando publicaram uma segunda edição já do livro, né, do projeto Unesco, ela foi excluída, ela não teve o trabalho dela divulgado, não teve o trabalho dela apresentado nem como pesquisa, nem como apêndice, nem como protocolo de pesquisa, nem como nada. A gente tem que, né, entender, né, que a gente está falando o racismo, assim, a gente falando de antigamente, falando de agora, a gente vai entender que ele se modifica, mas ele não deixa de existir, né? Ele assume alguns caminhos, se forem necessários, para poder manter, né, essa engrenagem. Mas ele vai se metamorfoseando, mas ele permanece, né, estruturando as relações, né, na nossa sociedade e no mundo, né? Então, a Virginia Bicudo era uma mulher negra, né? Ela foi uma mulher, né? Ela não era médica e ela foi uma pessoa importantíssima, né, na institucionalização, né? Foi uma das responsáveis pela institucionalização da psicanálise no Brasil, né? Ela foi uma das pessoas, né, que ajudou a fundar, uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e de Brasília. E ela tem esses trabalhos, né, voltados para as relações raciais, que foram desenvolvidos ainda quando ela estava, né, quando ela
se voltava, o primeiro, né, foi no mestrado em sociologia, né, foi socióloga, né, ela era socióloga e psicanalista, né, posteriormente. E na psicanálise a gente não encontrou, né, a gente não encontrou nada, nenhuma pesquisa dela que seja voltada para as questões raciais, o que também não é uma questão, enfim, a gente também nem entra nessa discussão. Mas mesmo tantos trabalhos relacionados com a questão racial, eles foram invisibilizados, assim como as outras pesquisas, né? Ela tinha esse programa nessa rádio, né, que ela falava sobre vários temas, né, numa linguagem super acessível, né, temas relacionados às questões, né, de saúde mental, enfim, numa linguagem super acessível, e a gente não tem conhecimento disso, né? A gente entende que esse apagamento ele expressa uma prática que é bastante comum, né, operada com base no racismo estrutural, que subestima, né, que ou vai subestimar ou vai invisibilizar produções negras, né, e aí a gente está falando do epistemicídio, né, e ou vai invisibilizar ou subestimar, nesse caso não, vai invisibilizar a negritude das pessoas que tiveram ou têm destaque na história. Pode ser do Brasil, pode ser do mundo, pode ser de qualquer lugar, porque é isso que a gente percebe que acontece, né? E que essa foi só mais uma estratégia, né, que mantém em funcionamento essa engrenagem racista, né? Então, assim, é importante para a história da psicologia, né, falar sobre isso, né, para a gente entender, buscar esses estudos, porque a gente vive num país que é estruturado no racismo, né, em que a maior parte da população é negra, né, e eu acho que não só para psicologia, mas como qualquer outra ciência, é complicado a gente não levar em consideração as questões raciais, né? Porque, né, pensando em Brasil, o Brasil ele está atravessado o tempo todo por essas questões, né? Por tudo aquilo que tem pelo racismo, né? Eu estou preocupada aqui com o tempo, porque acho que eu já falei 10 minutos, talvez tenha falado mais, mas assim... Está acabando isso mesmo. Então, é isso, né? Teria um monte de outras coisas para falar, mas nossa pesquisa também está em andamento, né? E quis trazer aqui alguns pontos que a gente considera, né, que poderiam ser importantes trazer para essa apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, okay. Alexandre. Obrigada, Ingrid. Muito obrigado aí pela sua palavra. Eu vou agora, Ingrid, solicitar o seu auxílio. Nós vamos ter o debate. A orientação é que quem quiser falar deve levantar a mão. Arthur, okay. Você pode se pronunciar, pode fazer a sua pergunta, a sua consideração. Bom, obrigado, Alexandre. Bom, vou botar aqui imagem também. Você consegue me ouvir? Sim, eu vejo e ouço bem. Tá certo. Bom, o que eu queria falar mais, assim, porque eu consegui negociar aqui, escutando aqui os trabalhos, consegui empurrar, né, esses encontros, conversas e reuniões que eu tenho que entrar um pouco mais tarde, para depois das 4. E realmente está muito interessante a sessão. Eu acho que, assim, ver o trabalho que a ULA e acho que você que está orientando, né, sobre a Virgínia, muito interessante a gente ter essa possibilidade de ter um encontro, uma conversa, todos os trabalhos aqui orientados pelo Idelberto, e também a gente vê aqui o próprio trabalho do Marcos Vinícius. Acho que foi uma tremenda sessão aqui. Eu queria, mais assim do que até reconhecer, ver aqui 2 pontos assim muito específicos, né, muito diretos. Eu acho que em relação ao trabalho que a Yasmin apresentou, que, enfim, fala do teatro, né, do teatro negro e tal, eu estava me lembrando de uma entrevista, há muito tempo eu li, na época que a revista Veja ainda tinha coisas interessantes, tinha uma entrevista do Abdias Nascimento,
em que ele discutia essa questão dessa acusação de racismo reverso. Eu acho interessante, assim, talvez, eu não sei, não saberia catar o ano, mas eu localizaria aí 78, 79. É uma entrevista muito interessante dele, eu acho que pode ser uma fonte bacana aqui para vocês na pesquisa. E eu acho que o trabalho que a ULA trouxe, assim, dessa invisibilização em relação ao trabalho da Virgínia, eu acho interessante porque, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que tem uma retomada até dos trabalhos da Virgínia, por exemplo, lá no Instituto de Psicologia nós temos um coletivo que se chama Virgínia Bicudo, mas assim, seria muito interessante a gente ver, para além dessa recuperação que estão sendo feita por alguns coletivos, como é que era referenciado esse trabalho da própria Virgínia. Dentro disso que vocês destacaram aí como um embranquecimento, como é que ela é referida, como é que ela é pensada, porque efetivamente esses trabalhos que ela traz à cena, e tanto a pesquisa da Unesco quanto a própria dissertação, eles são muito contundentes assim no que eles trazem. Eu não sabia desse tensionamento com o próprio orientador dela, né, o Donald, eu estou está me falhando aqui a recuperação do nome inteiro dele. Aí eu gostaria de saber, ouvir um pouco mais sobre esse conflito, né, esse tensionamento da própria Virgínia com o orientador dela. Assim, isso é uma coisa importante. Eu acho que tem coisas que a gente vai juntando as peças, montando um quebra-cabeça. Eu acho extremamente importante saber desses detalhes aí. Bom, e agradeço e reconheço a qualidade de todos os trabalhos e também da coordenação muito generosa feita pelo Alexandre e pela Ingrid aqui na sessão. Eu agradeço a sua palavra, Arthur. Fica a sugestão aí para as alunas pesquisarem o registro do racismo reverso aí na revista Veja, é uma coisa para, às vezes, correr atrás. Agora, Ula, você gostaria de responder ao professor Arthur em relação a essa questão do Donald Pearson? E talvez falar também do registro dela como professora universitária? Uhum. Tá, então, Arthur, primeiro eu queria dizer que realmente a gente fala dessa questão do apagamento tal, e de fato, né, tem uma retomada, né, de vários grupos, né, de algumas pessoas, né, nesse sentido, né, de trazer de novo, de recuperar os estudos, né, as pesquisas da Virgínia Bicudo. Se não fosse isso, eu não teria conseguido pesquisar o que eu pesquisei, né, acho que isso é importante falar. Sobre essa questão do Donald Pearson, né, do orientador dela, assim, existiu um conflito, né, um contraponto à pesquisa, né, a pesquisa dela provou o contrário do que a pesquisa dele havia provado, sendo que ele era o orientador dela, né, e eu não vi, não durante esse tempo, né, não sei se o Alexandre quer falar também alguma coisa sobre isso, algum conflito entre eles dois, assim, se houve algum conflito, de repente ele é até um cara maneiro, porque quando a gente pensa nessa relação orientador-orientando, não posso falar isso do Alexandre, a gente sabe que existe uma relação de poder, existe a gente fica sabendo de uma série de situações horrorosas, né, que a pessoa não pode desenvolver a sua própria pesquisa, né, dentre outras várias coisas que acontecem. Isso também me causou o que me chamou muita atenção foi como que ela conseguiu defender essa dissertação naquele contexto, né, de 1945, que batia de frente, né, que era um contraponto àquilo que ele tinha comprovado. E que é uma discussão que existe até hoje, né, aquela velha discussão de raça e classe, né, o que estrutura o quê. Né? Então, assim, eu, Arthur, particularmente, não sei dizer assim, de uma tensão entre eles dois. Né? O que eu posso dizer é que, de fato, o que a gente tem é esse tensionamento quanto à pesquisa deles dois. Agora, o que aconteceu com eles dois aí no... Você sabe, Alexandre, alguma coisa nesse sentido? Eu tinha me programado para não falar nada como moderador, mas já que o Arthur perguntou, vou ser bem breve.
assim, a relação deles parece bastante fraterna. Havia uma discordância teórica em relação ao resultado da pesquisa do Pearson e ao resultado que ela chega. Um dado interessante, no entanto, é que há uma carta, enfim, acho que é mais ou menos, você falou que o pessoal sua aluna está procurando lá em São Paulo alguns registros, talvez ela ache isso. Há uma carta do Donald Pearson para Virginia Bicudo, em que ele pede para ela revisar o material dele, que ia virar livro. Então, ele, quando vai publicar o livro, ele incorpora alguns elementos da pesquisa dela na pesquisa que ele tinha feito. Então, ele altera alguns elementos da pesquisa dela e pede para ela revisar. Então, vamos dizer assim, no momento inicial, ela chegou a dados diferentes dele, mas não houve nenhum embate, nada disso, não. Ele era representante daquela escola chamada Escola de Chicago, e ele tinha uma abordagem diferente. E um dado interessante também da Virginia Bicudo é que quando ela vai dar aula lá na Escola de Sociologia de São Paulo, que era uma espécie de faculdade da época, era ensino superior, fizeram um registro funcional dela como branca. Então, isso é um outro dado de invisibilidade em relação a Bicudo, né? Mas é uma observação só pontual em relação à pergunta que você está fazendo. Isso. Mas obrigado, Ula. Eu não sei se mais alguém gostaria de se pronunciar, nosso tempo está... O tempo corre rápido, né? Eu queria agradecer as respostas e também saudar a presença do Felipe, que está aqui, Felipe Delegani, que está aqui na sessão. Mas vou fechar aqui minha fala. Tá, Héctor. Obrigado. Bom, aqui para mim não aparece ninguém com a mão levantada. O Marcos está aqui. Será que ele consegue falar agora? Marcos, você consegue ouvir a gente, abrir o microfone e falar? Vocês estão me escutando? Eu estou escutando agora, bem baixinho, mas estou ouvindo. Pode falar, Marcos. E agora, está melhor? Melhorou. Nós lhe aguardamos um pouco. Eu não sei nem onde parou. O nosso tempo está se esgotando, mas eu mesmo falei... Bom, o Marcos tinha dito que já estava terminando. Já estava terminando. Isso. Mas pode falar, pode se pronunciar. Não, era isso, mas assim, dizendo que o Fanon ele traz o projeto de compromisso com o novo homem, né, com o novo mundo, que parte justamente da quebra dessas duas posições, né, opressor-oprimido, né, branco-negro, né, é o rompimento da própria prática racista colonialista, né. Eu acho que ele aponta isso muito para a gente como horizonte, e isso dá para ver um pouco na prática dele da psicoterapia institucional, né, principalmente nos limites da psicoterapia. Eu acho que isso fica evidenciado. Mas era só no mais isso, assim, queria agradecer a todos, né, pela acolhida, os trabalhos ótimos, assim, né, um diálogo importante. Enfim, é mais isso, assim, desculpem pela revolução tecnológica agora provocada aqui, que me sabotou de todas as formas, mas é isso. Queria de todos os jeitos derrubar o sistema. Se o sistema cai, a gente não pode ficar tão chateado assim, né? Exatamente. Obrigado, Alexandre, Ingrid. Obrigado a todos. Nós temos mais alguns poucos minutos, e se alguém mais quer se pronunciar ou fazer alguma pergunta, ou enfim, emitir algum tipo de opinião, pode fazê-lo nesse instante. Aqui a opção que eu tenho, se eu vou ver se as mãos estão levantadas, eu tenho que olhar as pessoas, e se eu vou olhar o chat, aí já é outra coisa. Eu acho que ninguém está se pronunciando, né? Não, aqui para mim também não apareceu nada não, Alexandre, ninguém se pronunciou. Vou dar uma informação final, que é a seguinte: a organização do evento disse que os certificados dos participantes será enviado por e-mail. Então, fica essa informação e vocês vão receber a certificação por e-mail diretamente da direção do evento. Eu não sei, Ingrid, se como monitora você teria mais alguma informação a dar para os participantes, alguma coisa assim? Não, em relação a isso, não. Tá certo.
Então, como o professor Arthur mesmo já falei, eu considero que esse debate foi um debate muito rico. Gostei muito de ouvir as participações, essa discussão temática, uma discussão muito relevante no contexto mais amplo da história da psicologia, e creio que foi muito enriquecedora a participação de todos aí. Eu agradeço a Ingrid, que me ajudou bastante aqui em vários momentos. Muito obrigado, Ingrid. E quero dizer que nós estamos com o nosso tempo encerrando, enfim, eu vou obedecer as orientações do evento, enfim, e a gente vai encerrar a nossa reunião agora, inclusive porque há outras reuniões e outros eventos acontecendo de maneira concomitante. Então, quem quiser pode se logar em outras reuniões e outras sessões do próprio evento do Clube Psique, tá certo? Um abraço a todos e prosseguiremos aí nas outras reuniões. Até logo, então. Boa tarde. Logar. Alexandre. Valeu. Até Obrigado logo. aí mesmo. Boa tarde.